Bom, pessoal, nós vamos para a aula 7 hoje do nosso curso de Espiritismo, e hoje o tema será a questão do aborto, do infanticídio e do homicídio vistos pela ótica da doutrina espírita, e vamos falar um pouquinho também da nossa legislação a respeito desse tema. Em primeiro lugar, para a gente começar o nosso estudo, eu pediria que vocês dessem uma lida na questão 344 do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: em que momento que a alma se une ao corpo? A união começa na concepção. Portanto, desde o momento em que há concepção, já há a formação de um ser vivo, já há a formação de um ser humano. E assim sendo, nós vamos ter que enfrentar essa questão sobre a ótica do Espiritismo. E é muito interessante porque o Espiritismo e o direito, nesse ponto, acabam, evidentemente, andando juntos. A nossa legislação penal, ela tem uma distinção entre os diversos tipos dos crimes chamados de crimes contra a vida. O primeiro deles é o homicídio, que é a eliminação do ser vivente. Posteriormente, a nossa legislação penal, no artigo 122, ela pune também aquele que induz, instiga ou auxilia o suicídio. Também suicídio, que nós já vimos, que é condenado pela doutrina espírita. Aqui, a nossa legislação penal pune aquele que induz, ou seja, cria a ideia, aquele que instiga, ou seja, fomenta a ideia já existente, e pune também o auxílio, aquele que concede meios materiais para que o suicida consiga o seu intento. Temos também a figura do infanticídio, que é aquela em que a mãe, depois do parto, sob a influência do estado puerperal, que é uma perturbação psicológica que a gestante experimenta, elimina o próprio filho durante ou depois do parto. E por último, a nossa legislação penal pune também a prática do aborto. Na legislação penal brasileira nós temos a figura do autoaborto, ou seja, quando a gestante faz o aborto em si mesma. Temos a figura do aborto consentido, que é quando a gestante consente que terceiro pratique o aborto, como por exemplo no caso do médico. E por último lugar, ou em último lugar, nós temos a figura do aborto praticado sem o consentimento da gestante. A nossa legislação penal também, no finalzinho dos crimes contra a vida, ela permite o aborto em duas situações. A primeira, quando se tem a questão do aborto eugenésico, ou seja, o aborto necessário, o aborto necessário é quando não é possível sobreviver o feto e aí opta-se pela vida da gestante. O aborto eugenésico, que é aquele que foi autorizado pelo Supremo no caso de uma gravidez que possa resultar em anencefalia ou má formação do feto. E por fim, nós temos o aborto no caso de estupro, e onde nesse caso aqui se necessita da autorização da gestante. Além do Livro dos Espíritos, nós encontramos esse tema em um livro muito legal do Luiz Sérgio, que se chama Deixe-me Viver, onde ele retrata várias situações de irmãos que tiveram o destino do aborto e quais as consequências no plano espiritual, tanto para a mãe quanto para a gestante. É um livro que vale a pena a gente dar uma lida, porque ele conta diversas situações nesse sentido. Voltando pro Livro dos Espíritos, a gente precisa, ao abordar esse tema, dar uma lida na questão 357.
Primeiro, quais são para os espíritos as consequências do aborto? É uma existência nula a recomeçar. Veja, quando há o reencarne, toda uma preparação para esse reencarne é realizado pela espiritualidade, razão pela qual são realizados todos os projetos. Esses projetos são aprovados todos os meios para que o espírito renasça são tomados pela espiritualidade. A mãe que aceita o encargo, ela é chamada juntamente com o espírito e juntamente com o pai para que afiancem e autorizem, né, essa existência, e de volta ao corpo, muitas vezes, né, premido pelo esquecimento, acontece que a mãe vem a abortar esse plano da espiritualidade. Veja, nesse caso, o aborto ele retira, né, do espírito reencarnante a possibilidade de volta ao plano terra. E nós sabemos que com a transformação do plano terra num plano de provas e expiações para um mundo de regeneração, as oportunidades de reencarne elas estão cada vez mais exíguas. Então, o que acontece é que você frustra um plano da reencarnação de um espírito. As consequências, além de frustrar a encarnação por esse espírito, são que muitas vezes esse ato vai causar naquele espírito que poderia renascer uma revolta contra aqueles que praticaram os crimes de aborto. Há relatos na doutrina espírita de médicos, né, que partiram para essa prática do aborto e momentos antes do desencarne eles foram praticamente compelidos a se verem de frente com os atos praticados, e muitos espíritos que foram impedidos de retornar ao plano terra por conta do ato abortivo, eles foram pedir contas a esse médico. Então, um outro livro que eu tive a oportunidade de escrever, que conta a história de um aborto, foi o livro Quem Semeia Ventos, onde nós tivemos uma história contada por um espírito ao nosso irmão Rudolf, mostrando as consequências do aborto, as perseguições, e que a doutrina espírita ela condena. Em seguida, o abortamento voluntário, que é a questão 358, é um crime, qualquer que seja a época da concepção. Existe sempre crime quando transgredis a lei de Deus. A mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre crime, tirando a vida à criança antes de nascer, porque está impedindo a alma de suportar as provas das quais o corpo deveria ser um instrumento. Veja, é o que eu disse, a encarnação toda é preparada, os espíritos são todos alertados dessa tarefa, muitos deles concordam no plano astral, são levados a um plano físico, e no plano físico há praticamente a desistência dessa tarefa. O que acontece, no mais das vezes, é aquele espírito que estava na expectativa de reencarnar, de voltar ao plano terra, ele acaba por ter frustrados os seus planos e ele vai voltar à sua vingança contra aqueles que foram os autores desse delito em que ele foi vítima. Daí nós temos várias perseguições. Nós temos os problemas de ordem obsessiva em relação à mãe, em relação àqueles que consentiram com o aborto, e também não podemos nunca nos esquecer, né, que numa encarnação futura, por exemplo, aquela que optou pelo aborto, ela vai sofrer as consequências dessa prática, como, por exemplo, ela vai se ver alijada e impossibilitada de ter mais filhos. Então, esse
delito do aborto, ele acaba causando consequências na vida presente, com reflexos também na vida futura. No caso em que a vida da criança estivesse em perigo com o nascimento, há crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? É preferível sacrificar o ser que não existe ao ser que não existe ao ser que existe. Também aqui a doutrina espírita segue os preceitos do Código Penal brasileiro, quando o Código Penal brasileiro predispõe que, no caso de perigo de vida para a gestante, é preferível se sacrificar aquele que ainda não nasceu com vida, preservando-se aquele que já veio ao mundo. E também temos a questão do Supremo Tribunal Federal, quando ele autoriza a realização do aborto em casos de feto de má formação, né? Aqui, sob o palio da doutrina espírita, nós temos vários espíritos que voluntariamente, quando optam pelo reencarne, preferem vir à existência num corpo que não tenham condições de sobrevivência. Aqui é muito interessante porque quando acontece isso, e a legislação autoriza também esse tipo de aborto, né, ele também está tirando do espírito a possibilidade de sobrevivência, a possibilidade de passar sobre novas provas. Muitas vezes aquele que está naquele corpo que não tem condições de viver é um suicida que precisa, né, desse corpo para ter a readaptação e a reconstrução do perispírito. Também necessário se dizer, né, que muitos e muitos espíritos na forma de ovoides, por exemplo, eles precisam dessa reencarnação, mesmo que breve, para retornar à sua forma humana. Então, aquele espírito que vai, através de um processo de ovodização, se transformando em um ovo, através de uma manipulação psíquica de espíritos menos esclarecidos, ele não consegue a volta ao corpo humano sem que passe por essa encarnação, mesmo que por momentos breves. Então, opta-se por uma encarnação por um tempo diminuto, para que haja a volta dele ao estado humano, tal qual ele tinha antes. Por fim, nós temos a questão do infanticídio e um tema muito interessante. O infanticídio pressupõe para sua caracterização a existência do estado puerperal ou a chamada depressão pós-parto. Esse crime, né, ele é visto na legislação brasileira como um crime próprio, que somente a mãe pode praticar. E aqui a própria mãe mata o próprio filho depois do parto, sob a influência do estado puerperal, que é essa depressão que eu falei para vocês. Aqui há um reflexo também da reencarnação, por exemplo, quando a mãe vai receber um desafeto, um irmão que lhe foi muito ruim no passado, e acaba tendo essa depressão pós-parto, e aí ela acaba tirando a vida do próprio filho nessa perturbação psíquica. E também nós temos a questão dos irmãos chamados chipófagos ou dos irmãos siameses. Imagine aqueles dois irmãos que nascem muitas vezes ligados pelo tronco, como irmãos gêmeos e presos, né, numa mesma estrutura física. Neste caso, nós temos um caso complexo de obsessão. Não se conseguiu ainda separar o espírito obsessor do obsediado, apesar de várias e várias tentativas nesse sentido. O que a espiritualidade faz? Ela faz com que ambos nasçam grudados, por exemplo. Depois do nascimento, ou tempos depois, se faz a separação cirúrgica desses dois irmãos que nasceram juntos, razão pela qual essa manobra faz com que cada espírito tenha, por exemplo, consciência de que cada um é um espírito individual. Então, essa é a aula do espírito do aborto, do espiritismo sobre o aborto. Se quiser ler a partir da questão 344,
e vai até a questão 366. Obrigado a todos, até a próxima e fiquem com Deus.